Oi, galera! Então, bora lá falar um pouquinho sobre nitrogênio líquido, que foi aí um dos assuntos solicitados pela galera que respondeu as enquetes lá e falou que estava querendo saber sobre nitrogênio líquido. Então, a gente vai falar um pouquinho, vou apresentar um pouquinho aí para vocês sobre esse nitrogênio que está sendo utilizado, está começando a aparecer agora aqui na nossa região, que é a região sul do estado de Santa Catarina, mas que já vem sendo utilizado em outras regiões já aí há algum tempo. Né? Então, meu nome é Janaína, eu sou engenheira agrônoma e eu espero contribuir um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos começar aí lembrando o que é o nitrogênio, né? Nitrogênio é uma molécula, é um elemento químico com símbolo N, que é encontrado aí na natureza, né? Então, ele tem o símbolo N, ele tem o número atômico 7 e tem a massa 14, que são 7 prótons e 7 nêutrons, conforme aqui a nossa figura. E ele é encontrado na natureza como uma forma biatômica gasosa, o N2, né? Formando aí 78% do ar atmosférico. Também pode ser encontrado na forma iônica, que é o NH4, o NO3, o NO2, e ainda pode ser encontrado em diversas estruturas orgânicas como aminoácidos, né? Unidades fundamentais das proteínas, por isso que ele é tão importante para as plantas. Também nucleotídeos, que são subunidades formadoras de RNA, DNA, adenosina trifosfato, além de diversos outros compostos orgânicos. Então, tá aí o nosso nitrogênio, esse é o nosso famoso nitrogênio, que é tão importante e interessante utilizarmos para as plantas, tão necessário para o desenvolvimento das nossas plantas. Bom, aonde que eu aplico e de que forma que eu aplico esses nitrogênios, né? A mais importante aplicação comercial do nitrogênio é na obtenção do gás amoníaco, que é usado para a fabricação de fertilizantes e ácidos nítricos, né? O nitrogênio líquido, né? Vocês já ouviram falar do nitrogênio líquido? Ora, a grande maioria das pessoas conhece o nitrogênio líquido como aquele nitrogênio que congela, que chega a uma temperatura de menos 196 graus, então que é usado como criogenia. E aí ele é usado para refrigerar. A gente usa ele na conservação de alimentos, medicamentos, sêmen, né? Outras amostras biológicas e aí por diante. Esse é o nitrogênio líquido mais conhecido por todos. Mas não é esse nitrogênio líquido que utilizamos na agricultura, até porque não seria viável, queria queimar aí as nossas plantas. Bom, na agricultura, então, depois do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, o nitrogênio é o elemento mais necessário, mais demandado por todos os vegetais. Falando de geral, de todos os vegetais. Parte da quantidade desse nitrogênio requerido pelas culturas pode ser suprido pelo solo. Só que, no entanto, em muitas situações, na grande maioria das situações, o solo não tem a quantidade de nitrogênio suficiente. É onde a gente tem que estar entrando com a fertilização nitrogenada, para estar suprindo a necessidade que essas plantas precisam para estarem se desenvolvendo. Né? Ele é um dos macronutrientes primários, sendo mais utilizado e mais absorvido e mais exportado pelas culturas. Também é um nutriente de obtenção mais cara, gente. Ele é muito lixiviado nos solos, ele requer cuidado muito especial no manejo, ele contamina com muita facilidade os lençóis freáticos. Então, a gente pode estar observando aqui mais ou menos o ciclo que, nessa figura, né, o ciclo que o nitrogênio sofre ali no meio ambiente, mais precisamente na agricultura. Então, a gente pode ver que parte desse nitrogênio, grande parte, é lixiviado. Então, quando a gente coloca esse nitrogênio em forma aí de adubo fertilizado no solo, não significa que tudo aquilo que eu estou colocando eu vou estar aproveitando. Isso pode doer lá no meu bolso. Bom, já que estamos falando aí do ciclo do nitrogênio, vamos lembrar que ele apresenta um acentuado dinamismo no sistema solo, devido à sua grande variação do número de oxidação. Ele pode ir de -3 até +5. E isso é uma grande variedade, gera uma grande variedade de combinações. Né? Então, o nitrogênio ele apresenta diversas formas gasosas: N2, NO, NO2, N2O, NH3, que são formas gasosas, o que vai ocasionar trocas constantes, elevada solubilidade de formas inorgânicas, principalmente da forma nítrica, do N2 e do NO3, que são extremamente móveis no solo, né?
Então, o nitrogênio ele sofre transformações em reações mediadas também por micro-organismos. Então, é uma outra forma que ele pode estar sofrendo transformação e perca. Então, o nitrogênio, como ele tem esse grande número de oxidação, que vai de -3 até +5, ele é muito fácil de ser perdido. E ele é um nutriente extremamente caro. Então, não é algo que eu quero perder, é algo que eu quero aplicar e aproveitar. E onde que as minhas plantas conseguem encontrar esse nitrogênio, né? Quais são as fontes? Bom, a fonte mais natural que tem, a gente já falou, que é o N2 que está lá no ar, né? Só que a planta não consegue estar absorvendo o nitrogênio nesse formato. Para ele ser absorvido, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser fixado, preciso quebrar essa molécula, permitindo que ele se ligue a um outro componente e aí então possa ser absorvido. Por exemplo, quando eu falo isso, quero que isso aconteça de forma natural, isso pode acontecer. Raios, por exemplo, descargas elétricas, que tem alta fonte de energia, consegue quebrar essa molécula, né, de N2, permitindo que ele se ligue a moléculas de oxigênio que também temos no ar, formando monóxido de nitrogênio, e aí então a planta consegue absorver. No entanto, eu não posso estar contando com esse tipo de absorção para suprir a necessidade de nitrogênio da minha planta. Né? Também temos a fixação biológica de nitrogênio. Essa fixação biológica ela é ocasionada a partir de organismos que se encontram no solo e que conseguem fazer a quebra desse nitrogênio também, fazendo com que haja a colocação desse nitrogênio em formato de nitritos e nitratos dentro da planta para que ela seja absorvida. A outra forma também é uma forma industrial que nós temos, que é o processo de Haber-Bosch, que é para formar ureia, basicamente, né? A gente produz o NH3 a partir do nitrogênio e do hidrogênio, mas é um processo extremamente caro, o que faz com que esse composto se torne caro. Por isso que a adubação nitrogenada hoje, ela é cara, porque o processo de fabricação desse nitrogênio é um processo caro. Bom, como a gente já viu que o processo todo da adubação de fertilizantes nitrogenados é caro, eu não posso estar me dando ao luxo de desperdiçar, ou seja, não estar utilizando 100% daquilo que eu coloco no solo, né? De estar correndo risco de estar perdendo nitrogênio, isso é perca de tempo, isso é perca de dinheiro, isso é impacto ambiental e dói lá no bolso do produtor. No final, eu vou ter menor produção, menor aproveitamento e maior custo. Não é o que eu desejo. E aí, então veio, gente, como uma das soluções para diminuir essas percas, o nitrogênio líquido, que está começando a ser utilizado na nossa região. O nitrogênio líquido, ele vem com a promessa de aumentar a produtividade, aumentando a absorção também, fazendo com que o milho aproveite aí até o milho, outras culturas, né? Eu já vou falar aqui porque eu vou falar do milho, até perto de 100%. Há algumas empresas que prometem isso. Eu foquei mais um pouquinho no milho aqui, vou falar um pouquinho mais voltado ao milho, porque está sendo mais utilizado isso para o milho na nossa região. Porém, não impede que seja, tudo que vou falar aqui seja aplicado também para outras culturas no momento correto. Então, o nitrogênio ele é essencial para a aplicação, para o desenvolvimento, para o aumento da produtividade da cultura, porque ele tem um papel fundamental, ele participa diretamente na biossíntese de proteína e de clorofila, fazendo com que haja aumento aí da produtividade, tamanho de grão, etc. Então, eu tenho que saber quando aplicar, como aplicar, de que forma aplicar, também para eu não estar perdendo tempo, nem dinheiro, e nem colocando a produtividade, o poder de produtividade que eu tenho naquela lavoura por água abaixo. Então, o período indicado para aplicação desse nitrogênio líquido é como se fosse parecido com a aplicação de cobertura, da fertilização de cobertura que a gente faz aí no milho. Vai lá entre V10 e até o pendoamento, que é o período que determina o tamanho das espigas. Então, esse é o período que eu entro com a aplicação de nitrogênio líquido. Aonde que eu aplico isso? Na base do solo? Não, é nas folhas, tá? É nas folhas. Qual é a grande sacada disso? É porque as empresas estão prometendo que vai haver logo de imediato uma absorção de 70% desse nitrogênio que está sendo aplicado ali na planta. Entrou em contato com a planta absorveu e dentro da planta 70% já vai ser absorvido, já vai ser utilizado aí para as atividades basais. Os outros 30% são moléculas um pouco maiores, que ele é feito de uma mistura de moléculas menores e maiores, que não vão ser perdidos, que vão ficar ali dentro da planta, no entanto, vão ser absorvidos de forma mais lenta.
e que leva até 3 semanas, que vai chegar lá no período de pendoamento, onde eu preciso para que haja o desenvolvimento da espiga, que vai determinar o tamanho da minha espiga, o tamanho dos meus grãos. Então, tem aí essa absorção de 30% de forma gradativa, facilitando também o ganho de peso dos meus grãos. Né? Outra grande sacada que está se vendo aí sobre o nitrogênio líquido é ele otimizar o seu tempo, o seu dinheiro. Por quê? Porque ele pode ser aplicado junto com outros defensivos agrícolas. É muito comum nessa fase a gente entrar com fungicidas, por exemplo. Então, já que eu vou entrar com fungicida, eu posso estar colocando junto o nitrogênio líquido e fazer a mesma aplicação junto, no mesmo período. Não vai influenciar, um não influencia no outro. Então, eu vou estar economizando tempo, né? Porque eu vou fazer uma aplicação única. Eu vou estar economizando dinheiro, porque eu vou estar entrando com a minha máquina na lavoura apenas uma vez, economizo diesel, né? Economizo aí o meu tempo de trabalho. Além de estar diminuindo a compactação do solo, porque eu não vou precisar entrar mais de uma vez com o meu defensivo, com a aplicação ali na minha lavoura. Então, essa é a grande promessa também do nitrogênio líquido que as empresas estão trazendo aí para vocês, tá? Então, é assim, nitrogênio líquido aparentemente parece ser uma promessa muito boa. Temos que testar, temos que observar o desenvolvimento, a absorção, ganhos. Algumas empresas afirmam que pode haver um ganho de 15 a 30% quando se relaciona ao nitrogênio em forma de fertilizantes, né? Aquele nitrogênio que a gente aplica no solo. Então, o negócio, galera, é estar testando, é estar observando, certo? A gente pode estar falando um pouquinho mais a fundo sobre esses assuntos aqui. Se vocês gostaram, comentem, coloquem o que vocês querem saber, coloquem as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo assim que possível, beleza? Compartilhe esse vídeo com quem vocês também querem que aprenda um pouquinho mais. Valeu!